Durante a atual pandemia do Covid-19, nós ouvimos falar bastante sobre achatamento de curva, previsão do número total de casos, probabilidade, entre outros termos relacionados à matemática. Entretanto, isso parece estar muito distante do que é visto pelos alunos durante o ensino básico, mesmo eles tendo acesso a alguns desses tópicos durante a sua vida escolar. Mas por que isso acontece? O que deve ser feito para que isso acabe? E quanto a atual pandemia vai mudar o ensino da matemática no futuro? Para tratar dessas questões, trouxemos hoje o professor Marcelo Viana com o tema A Matemática do Presente e do Futuro. Marcelo Viana é pesquisador titular e diretor-geral do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, bolsista de produtividade 1 ano do CNPq e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Durante a carreira, recebeu vários prêmios e títulos, dentre os quais estão Prêmio em Matemática, da Academia Mundial de Ciências, Prêmio Ramanuja, do Centro Internacional de Física Teórica e o Grande Prêmio Científico Louis D, do Instituto da França. Foi um dos líderes e idealizadores do mestrado profissional em matemática em rede nacional, criou as Jornadas Nacionais de Iniciação Científica do INPA, concebeu e liderou o projeto do Biênio da Matemática 2017-2018 e presidiu o comitê organizador do Congresso Internacional de Matemáticos em 2018. Além de tudo isso, escreve semanalmente para a Folha de São Paulo. Sou Marcelo. No mundo atual, temos cada vez mais aplicações da matemática. Em contrapartida, a matemática básica, ela aparenta estar muito distante do mundo real. Na sua opinião, por que isso acontece e quais as consequências disso? Isso é uma tragédia, não é, Vitor? A matemática foi feita ao longo de milênios para ajudar a humanidade a entender o mundo. E isso pode acontecer de várias maneiras, obviamente com um retorno mais imediato é quando a gente aplica os conhecimentos da matemática para fazer coisas e para entender coisas. E, na verdade, isso não acontece com tanta frequência quanto deveria. E, em particular, no nosso país, a gente nota um descompasso entre aquilo que nós, matemáticos, sabemos que a nossa ciência pode fazer e aquilo que a sociedade entende que pode receber dela. Há várias razões. A primeira é que a matemática é difícil de vender a matemática, de fazer propaganda da matemática, porque ela é invisível. E nós estamos numa porção a ciência da matemática está numa porção de locais onde as pessoas não veem. Quando nós estamos aqui fazendo essa gravação usando o celular, e quando alguém pega o seu celular e usa, na melhor das hipóteses, vai achar que legal que o engenheiro que fez esse celular, legal, o designer que fez o desenho bonito desse celular. Nunca ninguém vai pensar que legal o matemático que fez a matemática que é usada sem a qual esse celular não funcionaria. Porque a nossa contribuição para uma tecnologia como essa é invisível. E, no entanto, ela é fundamental. O celular conversa com a antena e a antena conversa com cada um dos celulares e eles se reconhecem usando matemática, usando das várias realizações da criptografia. Quando a gente faz um exame médico e tira aqueles exames, a ressonância magnética, de diagnóstico por imagem, na melhor das hipóteses você vai se sentir grato ao engenheiro que fez a máquina. Só que, de novo, não vai ter nenhuma gratidão pelo matemático que desenvolveu as ferramentas teóricas que permitem pegar uma imagem super bagunçada, que é o que essas máquinas conseguem extrair do corpo humano, e transformar em algo que um médico ou até um leigo possa ler e entender e interpretar. A matemática é usada para isso. Quando você assiste uma partida de futebol na TV, a última coisa que você vai pensar é legal. Parabéns aos matemáticos que fizeram a matemática que está sendo usada nesse momento para viabilizar a transferência desse sinal que está chegando lá desde o estádio até a minha casa. Sinal que é gravado no estádio, ainda mais com as câmeras de alta resolução que são usadas hoje em dia, 4K, 8K, etc., é muito pesado. Se você tentar enviar isso pela
pelos canais, telefone, internet, etc., é muito pesado. Porque você está fazendo uma porção de imagens em tempo real. Então, como é que faz? O modo como isso é feito é selecionando do sinal aquilo que é mais importante e aquilo que é menos importante. E deixando uma resolução melhor nas áreas mais importantes. Você quer ver a bola, por exemplo. Já a grama, não importa, não precisa ter alta resolução na grama. Então, aí você transmite o sinal com menos resolução. E dessa forma você economiza o uso dos canais de transmissão. Quem que faz isso? Tem que fazer em tempo real, enquanto está sendo filmado e ninguém está pensando no assunto. Quem faz isso é matemática, que foi desenvolvida, sobretudo no século XX, que permite fazer esse processo de maneira automática. E é por isso que quando você nem nota que você olha a TV, a grama não está com uma resolução muito alta, mas coisas importantes como a cara do Cristiano Ronaldo tem que vir com a resolução máxima. É a matemática que faz isso aí. Então, um dos nossos problemas do nosso marketing é que aquilo que a gente faz é muito invisível. Agora, há outras razões. Nós não somos muito bons de explicar para as pessoas aquilo que a matemática faz por elas. Muita gente acha que nem sequer é tarefa dos matemáticos fazer isso, que outras pessoas deveriam fazer. Mas são disparates, porque se nós não fizermos, ninguém faz. E depois, claro que nós temos que lidar com uma dificuldade que é de explicar a uma sociedade que é essencialmente leiga na matemática, coisas que às vezes podem ser um pouquinho mais complicadas, mas eu acredito que se nós fizermos o esforço, nós podemos vencer essa barreira, manter o interesse das pessoas por entenderem o que a matemática faz por elas e com isso valorizar o trabalho que é feito e quem sabe fazer com que a sociedade apoie mais a pesquisa na área. Nesse aspecto, as crises, e em particular a crise da pandemia, se tornaram uma crise que é uma oportunidade ao mesmo tempo, porque a humanidade se viu perante uma situação em que, evidentemente, tem que pisar o pé de um acelerador na pesquisa por uma vacina, mas sabendo que a vacina é algo de médio e longo prazo, no meio tempo, a única coisa que nós temos para nos ajudar realmente e nos orientar nas respostas à pandemia é a modelagem matemática da propagação da doença. Modelagem matemática de epidemias é uma área bastante consolidada, bastante desenvolvida. Infelizmente, tem havido muitas oportunidades ao longo da história para a humanidade ser confrontada com epidemias. Então, é uma área bastante desenvolvida e é o instrumento que a gente tem até para orientar decisões, para fazer previsões sobre os efeitos de cada um dos nossos atos e para orientar decisões tanto individuais como do poder público. Então, ironicamente, no meio dessa crise, nós estamos tendo uma oportunidade de realçar o papel que a matemática pode ter em benefício das pessoas. Porque eu tenho a impressão que, para muita gente, matemática é só aquele assunto desagradável e chato que elas lembram dos tempos da escola e que acham que não serve para mais nada, mesmo enquanto estão usando coisas que sem a matemática não seriam possíveis, como o celular, como o GPS e uma série de outras aplicações. O senhor acha que essa visão de achar a matemática chata, achar a matemática não aplicativa, ela seria uma visão da formação dos professores que passam para esses novos alunos? Ou você acha que isso é mais um conceito que foi relacionado na sociedade por ser uma coisa que nem todo mundo ama? Que, na verdade, eu quando estudava engenharia tinha muito isso, né? Ou ama ou odeia as matérias de cálculo. Você tem que fazer. Então, como seria assim a formação dos professores nos dias atuais? Ela poderia melhorar essa visão ou não? Veja, se você tivesse me feito essa pergunta 2 ou 3 anos atrás, eu ia responder na base do eu acho. E eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. Mas hoje em dia já não é mais só o que eu acho. É também a informação que nos vem da pesquisa recente em neurologia, em neurociência.
O que os colegas dessas áreas estão nos dizendo é o seguinte: o cérebro humano, quando nós nascemos, ele não está, ele está pronto para ser usado. Ele não vem pronto para nenhuma tarefa específica. Os parafusos não vêm apertados para fazer ciências exatas, nem para fazer humanidades. Ele vem pronto para ser usado, para ser moldado. E o cérebro humano é muito mais plástico, muito mais moldável do que se acreditava até 20, 30 anos atrás. E isso é a neurologia que nos diz. Então, você cansa de ouvir, eu canso de ouvir pessoas dizendo: gente, aqui eu sou de humanas, eu nasci de humanas. Ninguém nasce de humanas, ninguém nasce de exatas. Nós nascemos todos seres humanos, dotados de um instrumento maravilhoso que é o cérebro humano, desenvolvido na luta pela sobrevivência e desenvolvido para ser adaptável e adaptado às circunstâncias com as quais nós tivemos que lidar. Ninguém nasce de humanas, ninguém nasce de exatas, e isso é fato, é comprovado em escolas, em que desde a educação infantil, crianças são levadas a entender e a apreciar a matemática como uma atividade ao mesmo tempo lúdica, porque se a gente está falando de crianças, tem que ser lúdica, mas também uma atividade que é ativa, em que a criança toma um papel proativo. Eu não sou educador, não sou pedagogo, não posso aqui explicar, assim, detalhar de maneira técnica isso aí, mas há vários exemplos, há inclusive projetos que estão sendo desenvolvidos com muito sucesso. Um desses projetos é liderado por pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, gente que eu conheço pela sua reputação matemática e que também estão fazendo um trabalho fantástico nessa área de utilizar uma perspectiva adequada para que a criança se desenvolva por meio da matemática. Ensinar matemática não é uma coisa fácil. Vamos aqui fazer uma pausa, pensar no professor. Matemática é um tipo de conhecimento abstrato, tem que ser motivado, é bem mais sofisticado motivá-lo do que outras áreas. Eu brinco com os colegas de astronomia que eu acho a astronomia a melhor maneira de apresentar a matemática para alguém por duas razões. Primeiro, porque todo mundo gosta de astronomia, de planetas, estrelas, cometas, etc., galáxias. E por outro, porque sem a matemática os astrônomos não chegariam a lugar nenhum. Só tem a matemática para observar objetos que nós não podemos nem tocar. Então, ensinar matemática é difícil por causa desse caráter, porque a matemática é um tipo de conhecimento abstrato. Agora, nós cavamos a sepultura da matemática muito cedo nas escolas, e nas casas, e em casa, nas famílias. Quando a gente fala de crianças pequenas, bem pequenas, antes da idade escolar, é até mais dentro de casa do que na escola. Esses são os momentos, são os anos formadores, são os meses formadores em que o cérebro da criança se adapta. É nesse período que a pessoa vira de humanas ou vira de exatas, por meio desse treinamento inicial. Então, o papel da família é indispensável. Aí você pode perguntar, mas espera aí, você acabou de dizer que ensinar matemática é difícil, porque ela é abstrata, etc. E aí, faz o quê? Veja, há estudos, pesquisas amplamente comprovadas que mostram que crianças pequenas, em idade pré-escolar, a grande maioria gosta de matemática, tá? Ao longo do processo educativo, eu não estou dizendo que é culpa do professor ou da professora. Culpa, certamente, é um produto do nosso processo educativo. Nosso aqui, a situação é mais grave no Brasil, mas é um fenômeno universal. Que ao longo do processo de aprendizagem, as crianças começam a gostar menos de matemática. Há uns anos atrás, inclusive, foi publicado na imprensa, uns 2, 3 anos atrás, um estudo que mostrava um gráfico com os percentuais de crianças que gostam de matemática, que começa muito alto, quase em 100%, aos 2, 3 anos de idade, e de crianças que não gostam, que começam em praticamente zero. E aí a curva dos que gostam vai caindo, a dos que não gostam vai subindo, e quando chega aí para o 5º, 6º ano do ensino fundamental, as duas curvas se cruzam e a tragédia já está consumada. Os que não gostam passam a ser a maioria, e aí continua crescendo, até que no ensino médio a catástrofe já está absolutamente consumada. Então,
é o processo educativo, sim, que afasta as crianças e os jovens da matemática. Afasta por quê? Bom, matemática é uma forma de conhecimento abstrata. Então, por que as crianças pequenininhas gostam? Porque elas entendem para que serve. A matemática, quando você tem 2 ou 3 ou 4 anos de idade, é uma matemática que você entende muito bem para que serve. Você tem números para poder contar seus brinquedos, para poder contar seus dedos. São importantíssimos na sua vida. Você tem uma percepção, uma intuição elementar, evidentemente, de frações, porque sem frações, como é que você vai entender se o seu pedaço da pizza é maior ou menor que o pedaço que o seu irmão está pegando? Então, a relação entre a matemática desses anos iniciais e a vida real é muito clara, muito concreta, e as crianças apreciam isso. Eu tenho experiência direta com meus filhos, que já tiveram essa idade, já estão mais crescidos, mas nessa idade eu notava o quanto fazia sentido para eles. À medida que o conhecimento, o ensino que a gente oferece nas escolas vai ficando cada vez mais abstrato, e tem que ficar, porque matemática é uma forma de conhecimento abstrato. É na abstração que a matemática é feita. Então, à medida que isso vai acontecendo, nós perdemos o nosso público, nós perdemos a nossa audiência, porque a conexão com a realidade vai ficando menos clara. E é aí que está o grande desafio do professor, do docente de matemática. Conseguir manter essa conexão, conseguir manter a atenção do público, ensinar em certo sentido, uma forma de entretenimento. O professor também é um entretenedor. Conseguir manter a atenção do público, o interesse do público, e, ao mesmo tempo, fazer avançar o processo de conhecimento, o processo de aquisição de conhecimento. Isso é difícil. A tarefa do professor de matemática não é fácil. Agora, como todas as áreas de atividade humana, há avanços, há novas tecnologias. E quando falo de tecnologia, não estou nem pensando em máquinas, estou pensando em coisas simples que podem ser feitas na sala de aula, que podem ser trazidas para a sala de aula. E nós precisamos incorporar essas tecnologias, esses métodos, essas práticas ao nosso ensino. Ontem mesmo eu estava olhando um dos documentos normativos do ensino em Singapura. Está cheio de fotos da professora, são fotos de crianças pequenas, são essencialmente professoras, brincando de matemática com a criança dentro da sala de aula, com cubos, com material dourado, com elásticos. O processo de aprendizagem é com as mãos na massa. E matemática tem que ser feita com as mãos na massa. Se a matemática vem do quadro, do palco, do mestre para o aluno, o mestre despeja o conhecimento no aluno e o aluno absorve, a matemática não funciona. Ela tem que ser um processo interativo em que o aluno, aquele que está aprendendo, de fato aprende fazendo a matemática. Isso se aplica em todos os níveis de educação básica e, inclusive, antes, na educação infantil, ainda mais na educação infantil, se aplica em todos esses níveis, evidentemente com modalidades e com formatos que têm que se adequar ao desenvolvimento cognitivo dos alunos. Você não vai fazer do mesmo jeito para uma criança de 5 anos que você faz para um adolescente de 15 ou 16. Mas essa ideia de que a matemática, de que você tem que manter a atenção do aluno, o interesse do aluno, e que o jeito de fazer isso passa por manter viva a conexão com a vida real e fazer o próprio aluno fazer a sua matemática, participar no processo de construção, para mim são axiomas difíceis de implementar na sala de aula, mas eu acho que a gente não está tentando o suficiente também. Professor, nessa ideia de integrar essas crianças nessa socialização, que é a primeira infância, e aí depois iniciar ela no ensino fundamental, onde as relações de convivência são mais duras, por conta até das diferentes formas como elas vão começar a ter essa visão de mundo. O senhor acha que as novas tecnologias, elas diminuem a distância entre o apaixonar da matemática ou elas aumentam?
já que a sua fala induziu a entender que a matemática é uma coisa muito mais palpável. E essa relação com a tecnologia, ela vai diminuir ou aumentar essa distância? Na minha opinião, tem todo o potencial para aumentar, para aproximar. Desculpa, a tecnologia pode ser uma ferramenta muito... ainda mais que as nossas crianças já nascem num mundo, estão imersas nesse mundo, é a linguagem que eles entendem. Se alguém tentar me explicar uma coisa usando uma pena de pato para escrever num papiro, etc., eu vou achar esquisito. E, de certa forma, nós estamos resistindo a entender que as crianças que estão nascendo nesse momento já nascem no mundo digital, já estão imersas nesse mundo, que a linguagem passa por aí. Alguns anos atrás, eu lembrei de uma história que eu li quando eu estava no primário. Era um texto. Uma história de um barqueiro que tem que passar acho que é um lobo, uma cabra e uma alface para o outro lado do rio e no barco só cabem, já não me lembro direito da regra, mas só cabe um ou dois objetos. E o problema é que se deixar o lobo com a cabra, o lobo come a cabra, se não ficar do lado. Se deixar a cabra com a alface, a cabra come a alface, então é um problema. Como é que fazer para transportar todo mundo para o outro lado do rio? Essa história é uma história da minha infância, a gente estudava isso, estava nos livros, e eu quis contar essa história para os meus filhos, que eram pequenos. Aí eu parei para pensar, eu não vou pegar um livro e ler essa história para eles, eu vou procurar na internet como é que isso é feito. E descobri que, evidentemente, está cheio de aplicativos, pequenos aplicativos na internet, que fazem esse jogo, inclusive com variações. Tem variações em que tem missionários, tem canibais, outra tem alienígenas, enfim, uma série de variações da mesma ideia. É um jogo matemático. As versões um pouco mais complexas evidenciam ainda mais a matemática. É um jogo matemático. E eu tive os meus filhos durante uma semana não falando de outra coisa, porque eu os coloquei para jogar esse jogo, e aí eles se interessaram por essas versões um pouco mais complexas, como é que faz, qual é a solução. Foi uma semana aqui que a diversão girava em torno desse jogo, e eu acho que em grande medida foi porque eu encontrei a linguagem certa para crianças que já nasceram no século XXI. Usando tecnologia, porque eles vivem nesse mundo. Agora, qual é a dificuldade? Primeiro, que a tecnologia não contém ideias em si mesmo. As ideias têm que ser trazidas, pelo menos até que a inteligência artificial esteja mais desenvolvida, as ideias têm que ser trazidas pelo ser humano, pelo professor, ou pelo pai, pela mãe, dependendo do nível do momento que nós estamos falando em relação ao desenvolvimento da criança. Tem que ser trazidos pelo educador, por quem estiver na função do educador, primeiro. Segundo, tecnologia tem que ser aprendida a usar. O exemplo que eu dei é um pouco covardia, porque os aplicativos estavam prontos na internet. O meu mérito foi só procurá-los, mas a partir daí eu não tive que trabalhar realmente. E nós temos uma realidade em que a formação do professor não passa nem perto por um treinamento como esse que eu estou dizendo. Qual é a escola de formação de professores no Brasil que está capacitando professores para se sentirem confortáveis com a tecnologia e saberem utilizá-la? Eu não tenho conhecimento. Aquelas que existam eu parabenizo, porque o ensino do século XXI vai ser assim cada vez mais. E se nós queremos manter a atenção das nossas crianças para aquilo que estamos fazendo, temos que escolher a linguagem certa e, a meu ver, passa pela tecnologia. Então, o resumo da minha resposta é: sim, a tecnologia pode e deve aproximar a criança da matemática, tem todo o potencial para isso. Tem que ser usada e tem que ser bem usada, porque ela por si mesma não resolve coisa nenhuma. Tá bom. Professor, com a pandemia de Covid-19, muitas escolas adotaram o modelo de ensino à distância. Você acha que no futuro esse modelo à distância vai acabar substituindo o modelo de aula presencial? E o que você pensa sobre isso?
Eu não sei se vai chegar a substituir, eu espero que não. Tá? Eu acho que na interação com o professor, com o ser humano, há um valor enorme a ser aproveitado. E matemática de maneira muito particular, por tudo isso que eu disse, que a matemática deve ser interativa, deve ser participativa. A interação com o ser humano é muito importante. Agora, quando eu comecei a pensar sobre essas questões de ensino à distância, uns 10, 12 anos atrás, eu ouvia muito a posição de que o ensino à distância é ruim, que é, na melhor das hipóteses, tolerável, mas que é uma gambiarra, uma solução pobre, tolerável quando não existe alternativa, por razões de acesso, etc. Eu não acredito mais nisso. Tá? Eu tenho acompanhado e me baseio muito na minha experiência direta. Eu tenho 2 filhos. O meu filho não está tendo nenhum tipo de atividade da escola durante a quarentena. Então, eu organizei os estudos dele em casa, faço a programação para ele, etc. Mas a minha filha está tendo aulas à distância oferecidas pela escola. Não é o mesmo tempo de docência, até porque ficar assistindo aula na tela do computador é muito cansativo, mais para crianças. Ela está no ensino fundamental 1 ainda, mas ela tem um processo de aprendizagem com aulas virtuais. E a gente conversou recentemente, eu, a mãe dela e ela, e chegamos à conclusão de que está sendo muito bom para ela. Ela está perdendo muitas coisas, como a socialização, convívio com os amigos, está ansiosa para voltar para a escola, evidentemente. Então, não se trata aqui de dizer que substitui. Ao mesmo tempo, ela está tendo a oportunidade de ser autônoma, mais autônoma na educação dela. E o resultado prático é que a avaliação da minha própria filha, ela está aprendendo muito mais do que ela aprenderia na visão dela se estivesse apenas com o ensino presencial. Parece um pouco paradoxal, um pouco irônico, e eu repito, eu não acredito que o ensino à distância possa substituir o ensino presencial. O que eu estou dizendo é que a pandemia nos obrigou a constatar que as 2 modalidades têm uma contribuição a dar e que qualquer tentativa de escolher uma sobre a outra de modo absoluto, a meu ver, é um erro, é desperdiçar oportunidades e recursos que nós podemos utilizar. Então, eu acho que a gente está na hora da gente ser inteligente nessa discussão e talvez menos ideológico do que nós já fomos e inteligentes e aproveitar o máximo que tecnologia e convívio humano podem nos dar. Tá bom, professor. Hoje, com a atual pandemia, a gente ouve falar muito sobre crescimento exponencial, achatamento de curvas, probabilidade, estatística e etc. Que são muitas coisas que os alunos veem durante o ensino médio e fundamental, na educação básica, mas que ainda eles não conseguem associar o que eles aprendem na escola com o dado que eles veem na televisão, na internet, etc. Você acha que a pandemia, em geral, ela vai mudar a forma de ensinar matemática ou ciências em geral? Tomara que mude. Você mencionou vários conceitos de matemática que a gente até ensina na escola, como você sabe, tão bem quanto eu. Mas é um fato, a gente tem que constatar que quando a pessoa é confrontada com fatos da vida que tem que ver com esses conceitos, vamos pegar o conceito de crescimento exponencial. Será que nós, tanto na escola quanto na universidade, até na pós-graduação, nós damos a formação aos nossos alunos para realmente compreenderem o que significa crescimento exponencial, compreenderem as suas implicações? Eu concordo com você quando você disse que as pessoas, mesmo quando têm essa formação, têm dificuldade para conectar o que aprendeu no banco, na carteira lá na escola e o que está sendo observado na vida real. Mesmo quem estudou a função exponencial, talvez tenha dificuldade para entender o dramatismo que é um crescimento exponencial de uma pandemia
e a importância que tem aquele númerozinho lá, aquela base da exponencial, o impacto que isso tem na... E não é só pandemia, nós temos uma sociedade que tem muita dificuldade para entender juros, por exemplo. E juros também tem que ver com crescimento exponencial. Juros compostos conduzem a uma função exponencial. E juros é outra probabilidade. São tudo conceitos, Vitor, que, a meu ver, e eu não sou especialista em neurologia e estou falando só de opinião aqui, mas a meu ver são conceitos, são ideias para as quais o nosso maravilhoso cérebro, com todas as suas capacidades, a sua flexibilidade, para algumas coisas ele não foi desenvolvido. Nós não temos uma boa percepção intuitiva da ideia de probabilidade. Nós não temos muita dificuldade para pensar no muito grande e no muito pequeno, porque não fomos realmente programados para isso. E temos dificuldade para pensar de maneiras não lineares, como é necessário quando você fala. Nosso cérebro é uma boa máquina para fazer regras de 3, que é um comportamento, uma análise linear dos fenômenos. Mas quando chega em situações... O cérebro do engenheiro também. O cérebro humano é assim, aparentemente, e é claro que nós podemos ir muito além disso, mas isso passa por um treinamento, passa pela educação. A educação, são os muitos e muitos anos que eu tenho de convívio com a matemática, que no meu caso eu entendo o que significa exponencial, mas são anos de educação. Agora, de um modo geral, eu tenho a sensação que nós realmente não somos bem-sucedidos, mesmo quando nós ensinamos na escola, não somos bem-sucedidos em dar essa compreensão para os alunos. E por isso que eu comecei respondendo, eu torço que sim, que o ensino de ciências de um modo geral, de matemática em particular, aprenda as lições da pandemia. E, de certa forma, isso está um pouco relacionado também com o que eu disse de fazer uma conexão entre a matemática que a gente ensina e a realidade que essa matemática traduz. A mim, que sou matemático profissional, me ensinaram que a função exponencial é a inversa da função logaritmo e que a função logaritmo é a única função cuja derivada é 1 sobre x. Precisa ser matemático para definir essas coisas desse jeito, tá? No meu caso, não causou nenhum trauma, de jeito nenhum, pelo contrário, adorei a definição, mas não é isso que é exponencial, não é isso que é o logaritmo. A exponencial é aquilo que acontece quando há um vírus solto por aí e cada pessoa que tem o vírus infecta 2 outras pessoas. É isso a exponencial. E é desse modo que ela tem que ser introduzida na sala de aula e depois, muito depois, você pensa em definições abstratas e elegantes como essa que eu mencionei. Então, volto um pouco ao tema de que a matemática só é realmente percebida quando ela está em relação com fatos da vida real. Perfeito, professor. A gente gostaria muito de agradecer, assim, mais uma vez, a oportunidade de falar com o senhor. E agora, para finalizar, eu queria que o senhor pudesse deixar uma fala sobre o que tem sido a sua carreira e o que você deixaria de conselho para as pessoas que estão começando, ingressando agora nessa carreira de estudar matemática e construir, de fato, uma nova sociedade. Então, fique bem à vontade. Bom, antes de mais, eu quero também agradecer, Renata, a sua oportunidade, desejar muito sucesso, eu acho fantástico. Então, realmente, um apoio caloroso a qualquer iniciativa que busque levar conhecimento científico à nossa sociedade. Somos um país extremamente carente de conhecimento científico para a sociedade, transmitido de forma acessível, de forma que possa ser absorvido e incorporado à nossa cultura. Sabemos um monte sobre Copa do Mundo de futebol, sabemos um monte sobre novela, deveríamos saber um pouquinho mais sobre ciência em geral
E isso, iniciativas como a sua e com a colaboração do Vitor são muito importantes nesse sentido. Por isso que é um prazer para mim estar aqui com vocês e eu agradeço a oportunidade. Muitos anos atrás, eu fui dar uma palestra numa cidade do interior, e eu acho que foi em Minas, e um local que eu não conhecia. Eu dei a palestra, acho que o pessoal do modo geral gostou. Tinha alunos, era uma escola de engenharia, alunos jovens de graduação. E aí no final da palestra, um aluno assim, um pouco tímido, cidade interior, chegou um matemático falando coisas estranhas e tal, dizem que é um matemático que vem do Rio de Janeiro, enfim, sabe como é que é? O garoto estava um pouco tímido, mas deveria ser o mais extrovertido do grupo. Aí ele levantou e disse: professor, tem uma coisa que eu não entendi. O senhor está dizendo que é possível viver sendo cientista? Sendo matemático? E é possível fazer alguma coisa boa sendo cientista, sendo matemático? Ainda mais no Brasil. Ele talvez não tenha articulado tudo isso que eu estou dizendo aqui, mas foi essa a pergunta que um garoto do interior me fez um dia que um matemático despencou na escola dele para falar sobre ciência, etc. E eu percebi, nesse momento, isso tem muitos anos já, eu percebi isso, esse momento me influenciou, o quanto coisas que a gente toma como óbvias, como adquiridas, têm que ser ditas para as pessoas. E a minha resposta ao garoto disso foi: olha, não só é possível fazer coisas boas, como é possível ser feliz fazendo. Eu foquei na matemática, mas tudo que eu estou dizendo se aplica a qualquer outra atuação na área acadêmica e científica. É possível ser feliz, é possível ter orgulho naquilo que você faz, e em particular, tudo isso é possível num país com as dificuldades que o Brasil tem, evidentemente, com todas as carências que o Brasil tem. Sim, é possível. E nós todo ano organizamos a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, que leva a matemática a praticamente a totalidade dos municípios do Brasil. E o que a gente constata lá na ponta é que a OBMEP diz isso que eu falei numa instituição para um pequeno grupo de alunos e professores, a OBMEP diz isso para o Brasil inteiro. A ciência, em particular a matemática, é uma via para se sentir melhor, para se realizar como pessoa, para se realizar como profissional, para progredir socialmente, porque todo mundo tem direito a oportunidades para progredir socialmente, e também, talvez, quase ia dizer sobretudo, para você se sentir bem consigo mesmo. É possível ser feliz, realizado. Deixa eu repetir isso: feliz, realizado ou realizada, porque essa mensagem tem que ser dita de maneira muito particular para as mulheres. A nossa cultura presume que mulher não é, ciência não é coisa para mulheres, isso é um disparate monumental. Mas é possível sim se sentir feliz e realizada numa carreira científica, numa carreira tecnológica. E se alguém disser outra coisa para você, não acredite, porque não é verdade, tá? Eu que estou dizendo a verdade. Então essa é a mensagem que eu gostaria de transmitir para todo mundo, não necessariamente só para os jovens. Além do mais, a ciência nos dá uma capacidade de entendermos o mundo à nossa volta, de alargar horizontes, de ver coisas que mais ninguém vê, que nos faz, no final do dia, no final das contas, eu acho, pessoas melhores. Agradecemos a todos vocês que ouviram o podcast com o tema Matemática do Presente e do Futuro, com o professor Marcelo Viana, atual diretor-geral do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. E queremos dizer que todos vocês estão super convidados a interagir com a gente nas redes sociais. É só buscar por Papo de Exatas. Mande seu tema, mande sua sugestão, mande seu feedback. Estamos sempre disponíveis para ouvir as suas ideias.